Essa é forte. Porque quando Jesus foi traído por Judas, a primeira coisa que Jesus declarou, chamou ele de amigo. Nossa. Porque Judas nunca foi amigo de Jesus, mas Jesus sempre foi amigo de Judas. Cara. Talvez o Judas que você não encontrou nos outros, talvez esteja escondido dentro de você. E é engraçado que hoje tem nome de Pedro, nome de Tiago, nome de João, mas você nunca vai ver ninguém com o nome de Judas. Já percebeu? Você não vê ninguém, fulano de tal chama Judas. Porque hoje o Judas não tá sobre o nome, tá sobre o caráter. Às vezes o cara tem nome de Pedro, mas o caráter é de Judas. Às vezes o cara tem nome de João, mas o caráter é de Judas. Às vezes o cara chamou Jesus ou Jesus, mas o caráter é de Judas. E sabe o bom de Judas? É que Judas você não expulsa, ele sai sozinho. Você não precisa matar ele, ele mesmo se enforca. Fala um pouco mais. Então, o problema... Sem dar o spoiler do livro. Essa é a dificuldade. Não, só um pouquinho, Não, só um pouquinho O pra grande nossa problema audiência. do Judas não foi que... Três pontos importantes de Judas. Primeiro, foi o homem que deu o beijo mais frio da história. Nem todo mundo que te beija te ama. Ele beijou Jesus, mas nunca amou ele. Segundo, estava perto de Jesus do lado de fora, mas do lado de dentro sempre esteve distante. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que têm acesso a muitas mesas. Porque o Judas estava na mesa de Jesus e na mesa dos romanos. Na mesa dos romanos ele negociava Jesus e na mesa de Jesus ele era discípulo. E sabe o que é engraçado? Que se no ministério de Jesus tinha um Judas, imagina no nosso. Só que aí que tá. Jesus poderia cumprir o ministério dele sem Tiago, poderia cumprir o ministério dele sem Pedro, poderia cumprir o ministério dele sem João, mas não poderia cumprir o ministério dele sem Judas. Na rota, Judas fazia parte do roteiro. E como que a gente consegue identificar esse Judas? Então, cara, você não precisa ter autoconhecimento, você só precisa ter discernimento. Porque todo Judas deixa uma pista de quem ele é. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas roubava de Jesus. Quem rouba de Jesus, rouba de qualquer um. Entende? E outra coisa, Judas não trouxe conhecimento para nós. Porque Judas não estava próximo de Jesus para aprender. Estava próximo de Jesus para sugar. Judas viu em Jesus uma plataforma de ficar rico, não de ser salvo. E outro mais. Qual o problema de você fazer das pessoas o trampolim? Que o problema do trampolim é que a mesma velocidade que você sobe, você desce. Judas não marcou história. Ele estava ocupando o lugar de um discípulo chamado Matias, mas o lugar não era dele. Tava ali só de passagem. De passagem. E por que Jesus escolheu mesmo assim? É aí que tá. Judas fazia parte do roteiro. Ele fazia parte da rota. Precisava dele. Por quê? Todas as vezes que você se torna grande, você precisa passar por uma frustração. É impossível saborear o cálice do sucesso sem antes passar pelo fracasso. Ninguém... Você acha que Pedro ia vender Jesus? João ia vender Jesus? Ninguém... O Judas estava ali por isso. A Bíblia diz que as mulheres ricas patrocinavam o ministério de Jesus. Então Jesus nunca teve problema sobre dinheiro, mas Judas teve. E qual foi o problema de Judas? Judas não estava lidando com dinheiro, estava lidando com Deus. Na hora dele escolher o Deus certo, ele escolheu o Deus errado. O mamão. Porque o problema não é você ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. Entende? Quando você perde o governo sobre o dinheiro te governa. O dinheiro te governa. E quando o dinheiro te governa, você é seduzido. Você já parou para perceber que Jesus nunca deu dinheiro para quem pediu esmola? Não teve um pedinte na Bíblia que pediu Jesus, ele deu dinheiro. Ele nunca deu dinheiro para quem pediu esmola. Ele deu vista, visão, cura, mas nunca deu dinheiro. Porque o dinheiro sela, né? O dinheiro é o que sela. Quando você compra um eletrodoméstico, como é que sela a compra? Não é quando você segura o eletrodoméstico na mão, mas quando você tira o dinheiro e sela. É pacto. É isso aí. Por isso que quando o cara tá lá tendo caso com a meretriz, o programa não acaba quando ele tá tomando banho. O programa acaba quando ela fala, é X valor. Ele tira o dinheiro e sela. Então toda vez que você chega no culto, que o pastor fala agora é a hora da oferta, não é que tá querendo seu dinheiro. É a hora de selar. É a hora de dizer, tô confirmando tudo que tá sendo falado. Porque a riqueza é um ministério, mas a pobreza é um mistério. Ou de novo, a riqueza é um ministério e a pobreza é um mistério. Por exemplo, o cara era rico, poderoso, jogador de futebol. Do nada perdeu tudo e tá na miséria. Como ele foi parar ali? É um mistério. Agora o ministério da riqueza, o cara pode quebrar 300 vezes. Ele sempre tem um método de ir mais alto e além do que ele já teve, porque é o ministério dele. Ele pode quebrar quantas vezes for necessário. Ele sempre vai se erguer, porque é o ministério. E outra coisa, pra encerrar essa parte. Por isso que quando o cara tá na rua te pedindo dinheiro, você já percebeu que ele fala assim, eu quero um biscoito, cara. Aí você vai lá e compra o biscoito daí, ele já percebeu que ele não quer o biscoito? Ele fica bravo com você. Por que ele não quer o biscoito? Ele quer o dinheiro. Porque o espírito que levou ele pra ali não quer o biscoito, quer o dinheiro. Porque quando você dá o dinheiro pra ele, você tá dizendo pro espírito que levou ele pra ali, estou de acordo com o estado dele. Eu estou selando com ele. Entende? Então por isso que Jesus nunca deu dinheiro pra quem pedir esmola. Jesus deu palavra, conhecimento, cura, visão, salvação, mas não deu dinheiro. E se a pessoa, ela já reconheceu que tem um Judas na história dela? O que ela tem que fazer? Então, cara, uma coisa muito extraordinária. Você percebeu que Jesus tinha 12 discípulos, mas em certas reuniões Judas não estava? Você precisa ser seletivo. Por quê? Mas acaba que, por ele estar ao lado todos os dias, ele vai saber de coisas que não deveria. Mesmo não estando em lugares, sabe, selecionados. Então, o que acontece? Por fato de Judas ser um dos discípulos, em muitas ocasiões Judas estava, mas não em todas. Por quê? O talento te traz pra mesa, mas só o caráter te mantém nela. Legal. Sabe, o que vai manter você em certas mesas não é o seu nome, não é a sua posição, mas é o seu caráter. Então, algumas coisas que Jesus revelou pra Judas, que ele estava envolvido, Jesus sabia que Judas não estava com o coração ali. O Judas ouvia, mas não absorvia. Então, algumas coisas que Jesus falou, Judas só ouviu, mas nunca recebeu. Diferente dos outros discípulos. Por isso que em certas ocasiões Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque tem certas revelações que não tem a ver com discipulado, mas tem a ver com amizade. A verdadeira amizade não é aquele que te ajuda, é aquele que te confronta. Entende? É melhor ter poucos amigos de verdade do que ter muitos amigos de mentira. Amizade não é aquele que você tolera, é o que você desfruta. Com colegas você faz anel, com amigos você faz aliança. Nossa. Aliança não tem preço. O elo mais forte entre os humanos não é o casamento, é a amizade. Não existe divórcio entre amigos. Como assim? Existe divórcio entre mais. marido e mulher. O cara tá casado há 40 anos, do nada o cara fala, mano, não quero mais. Não existe divórcio entre amigos. É possível que no dia da sua morte, nenhum parente teu esteja lá, mas um amigo seu Amigo, vai é estar. verdade. Por isso que é melhor, antes de casar, ser amigo. Porque pelo amigo você mata, pelo amigo você morre.
E detalhe, quem vendeu José não foi um amigo, quem vendeu José foi os irmãos. Por isso que família não tem o mesmo sangue, família tem a mesma essência. Nossa. Vai ter gente que vai estar debaixo do mesmo teto, mas não vai estar debaixo do mesmo propósito. Vai ter casais que vai ter a mesma aliança, mas não vai ter o mesmo coração. Vai estar dormindo na mesma cama, mas não vai estar debaixo da mesma missão. Família não é só criar filhos, cara. Vai além. Peraí. Tem 9 minutos. Deixa eu respirar. 9 minutos de vídeo, já fui completamente bombardeado de informação. informações. Você acredita que Judas, ele nasce no nosso coração ou a pessoa já nasce assim? Muito boa essa pergunta, cara. Muito boa. Eu acredito muito que o caso de Judas, como Judas já é mencionado nos Salmos, então o caso do Judas eu vejo como uma predestinação. O Judas era um cara marcado, o filho da perdição. Agora, existe um problema grave sobre a influência. Quem você dá ouvido vai revelar quem você é. Se você ouve as pessoas certas, você se torna uma pessoa certa. Se você dá ouvido às pessoas erradas, você vai pro caminho errado. Por exemplo, a Eva está dentro de um jardim, lugar de vida, sim ou não? E Lázaro está dentro de um sepulcro, lugar de morto, lugares distintos. Eva no jardim, lugar de vida. Lázaro morto dentro do sepulcro, lugar de morte. Só que um detalhe, a Eva está viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro está morto e ouviu a voz do cordeiro e reviveu. Não tem a ver com o que você fala, mas tem a ver com o que você ouve. A influência que fez Judas vender Jesus foi os romanos. E na verdade Judas nem vende Jesus, Judas vendeu uma informação. Quem eu beijar ele? Porque toda pessoa que vai sair da sua vida, antes de sair, ele vai te dar um sinal. Ninguém sai sem deixar uma marca. Toda pessoa antes de sair da sua vida vai dar um sinalzinho. Tô saindo. Como, por exemplo, qual? Por exemplo, o Judas antes de sair deu um beijo. O Judas antes de sair teve uma reunião com os romanos. Porque o problema de Judas é que é igual a Pedro. Pedro também não negou Jesus 3 vezes. Mas qual a diferença de Pedro para Judas? É que Pedro negou Jesus longe, mas se arrependeu e voltou. Judas, depois que vendeu, nunca mais teve encontro com Jesus. O Judas nunca mais encontrou com Jesus. E qual é o maior problema do suicida? É que ele não pensa na dor que ele vai causar nos outros. Ele só pensa em aliviar a si mesmo. Nossa. Entende? Só que detalhe, nem sempre a primeira opção é certa. Entende? Se Deus é o autor da vida, ele começa, ele que termina. Eu não posso dar ponto final onde Deus não colocou ponto, cara. Aproveitando, reconhecer um Judas na minha vida. Você acha que tem perdão? É possível você perdoar o Judas, mas não manter o vínculo com ele. Porque você não é Jesus. Você é Wesley. Jesus é Jesus e Wesley é Wesley. Ah, mas eu tenho que ser parecido com Cristo, eu sei, mas nós nunca vamos ter a estrutura de Cristo. Entende? E outra coisa, Jesus sabia que Judas não ia permanecer muito tempo perto dele. Judas teve a oportunidade de estar 3 anos e meio do lado de Jesus. Não aprendeu nada. Entende? Ou seja, às vezes você vai ter que manter o Judas para perto de você, porque tem uma coisa engraçada. Os antigos, quando ia adubar alguma árvore, o que eles faziam? Pegavam fruto podre e colocavam no pé da árvore. Judas é um tipo de adubo. Achou que estava prejudicando Jesus, mas pelo contrário, estava fortificando ele. Por quê? Às vezes a traição vai ser uma das maiores academias para você ter músculos emocionais. Porque a área que você mais sofre é a área que você mais ensina. Lidar com Judas não é fácil, mas as feridas de hoje é os testemunhos de amanhã. Os lugares onde você foi mais ferido, os lugares onde você é mais habilitado. Eu não posso falar de feridas profundas se eu não sei lidar com ferimentos rasos. O problema é que, se eu não tiver discernimento quem é Judas, eu posso estar colocando dentro quem era para eu estar colocando fora. Por exemplo, lembra do cara que vendeu a passagem pro Jonas? O barco só ia afundar, não é por causa da tempestade. O barco não ia afundar porque o piloto estava errando a rota. O barco ia afundar porque colocou alguém errado no lugar certo. E dá para ir mais fundo. Aquele barco era cargueira, para levar cargas. Mas o dono do navio, para não ver ocupar vazio o espaço, colocou um intruso lá dentro. Às vezes a gente, só porque o cara tem dinheiro, a gente está colocando pessoas em lugares que não deveria estar. Para nós não termos o rol da nossa amizade vazio. Só que tem gente que só está preenchendo espaços, mas não está revelando destino. E a única forma da gente identificar essas pessoas é o que você falou no começo, o discernimento. É o discernimento. Né? Porque o discernimento é o raio-x da alma. Nossa. Sabe? A gratidão crachá do caráter. Não existe um grato na Bíblia que foi promovido. Quando Judas nega Jesus, sabe o que ele está dizendo? Não é que ele está afastando Jesus dele, é ele que está afastando ele de Jesus mesmo. E aí que é engraçado. Ele chega numa noite fria e fala: quem ia beijar ele? Sabe o que eu acho engraçado? É que Judas estava com o bolso cheio, mas o coração vazio. Que a Bíblia diz que ele roubava de Jesus, ele tirava do alforje. E aí tem até um texto lá que, quando a mulher, essa é pesada. Maria chega na casa, que é o culto perfeito, né? Maria, Lázaro e Marta. João 12. Marta está servindo, Jesus acabou de ressuscitar Lázaro, e Lázaro está na mesa, e Maria está adorando Jesus com um unguento. Vou de novo. Marta servindo, Lázaro na mesa, e Maria adorando com um unguento. Esse é o culto perfeito na Bíblia. Porque a Marta cultua com o serviço, o Lázaro cultua com o testemunho, e a Maria cultua com a adoração. Por isso que num culto ninguém pode falar que não vai fazer nada. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Só que nesse culto também tinha um Judas. Porque todo culto tem um Judas. Fala mais. Aí o Judas está sentado, quando ele vê que a Maria está colocando perfume nos pés dele, ele fica irritado. E só abrindo parênteses. O pior presente que você pode dar para uma pessoa é um perfume. Por quê? Porque você só pode dar perfume para alguém que você tem intimidade. Porque perfume tem várias fragrâncias. Tem o floral, tem o cítrico, tem o amadeirado. Aquela mulher não trouxe perfume por acaso. Ela era tão íntima que ela sabia qual era o gosto de Jesus. Por quê? Porque tem gente que só conhece Jesus na festa. Aquela mulher conhece ele fora da festa, fora da mesa, fora do congresso, fora da conferência. Vocês estão aí, não? Tem gente que só conhece Jesus no culto. Aquela mulher está dizendo que eu tenho tanta afinidade, eu tenho tanta intimidade com ele, que eu sei qual é a fragrância que ele gosta. Eu sei qual é o tipo de perfume que ele quer. Só que quando ela trouxe o perfume, Judas falou: é muito caro esse perfume. Esse perfume tem que vender. Vai custar 300 denários. 1 denário é salário de um dia. 300 denários, 300 dias. Ou seja, 1 ano de trabalho. Por que ele estava falando que tinha que vender aqueles perfumes para dar aos pobres? Porque ele era tesoureiro. Se vendesse o perfume, o dinheiro ia entrar na mão do tesoureiro. Ele já tirava a parte dele. Vocês não estão aqui. Isso colabora com aquilo que você falou do dinheiro mais cedo também, de Judas. Sim, sim, sim.
O grave problema é que a Bíblia diz que a igreja primitiva trazia as ofertas e depositava aos pés dos apóstolos. É escrito isso. Com o passar do tempo foi mudando, do pé foi pro bolso, do bolso foi pro coração, do coração foi pra cabeça. Nossa. E tudo que governa sua cabeça, governa seu coração, governa seu bolso, governa seus pés.